Acabou agora Flamengo 1, Botafogo da Paraíba 0. Um jogo que o Flamengo dominou, mas que podia ter resolvido antes e talvez nem precisasse passar por tudo isso. O Flamengo fez um resultado simples, ganhou o primeiro jogo de um resultado simples, entrou com o time reserva, mas pelo menos conseguiu a vitória. O que quase não vinha por um pouco de falta de capricho, mas a gente vai chegar lá já já. Bom, o Flamengo veio a campo com esses 11 jogadores, o time quase inteiro mexido praticamente. Aqui, se a gente forçar do time titular, provavelmente só vai ter o Danilo e o Bruno Henrique. Isso se o Bruno Henrique você achar que ele é titular hoje, porque eu acho que não. Acho que o Pedro já tomou a vaga dele há um bom tempo, porque ele tá jogando hoje de centroavante, né? Mas o elenco do Flamengo foi esse. Matheus Cunha no gol também. Um time totalmente mexido. O time do Flamengo veio totalmente diferente para esse jogo, mas era algo que já era de se esperar. O Flamengo teve que poupar os titulares, que a próxima sequência agora é difícil. E a gente tem outros jogos mais importantes. E esse jogo da Copa do Brasil dava para jogar com o time reserva. O Flamengo chegou a campo desse jeito. E não era uma escalação ruim no papel, tá? Não era uma escalação ruim. O Flamengo veio assim para campo. E desde o primeiro minuto, praticamente, o Flamengo dominou o jogo. O Flamengo entregava as ações, o Flamengo dominava. Mas o Flamengo chegava no ataque e não conseguia finalizar. Não conseguia chegar. E quando chegava, finalizava mal. Ou não finalizava. Para mim, hoje, os dois piores em campo, sem dúvidas, pelo menos na minha opinião, foram Michael e Bruno Henrique, que nem sequer entraram no jogo. O Michael, eu não sei porquê, mas o Michael ele não finaliza. Ele pega a bola e ele quer driblar todo mundo e ele não finaliza pro gol. Mas hoje ele também não fez nada. Hoje ele não driblou, hoje ele não finalizou. Jogou mal hoje e pra mim foi o pior em campo junto com o Bruno Henrique. Bruno Henrique e outro também que já há um bom jogo já que não vem jogando legal. O Bruno Henrique não tá bem, a fase dele não tá boa. E hoje foi mais um jogo também que ele não jogou bem. Eu achei que ele ia ser o principal jogador do time. Achei que ele que ia comandar ali o ataque, mas infelizmente não fez praticamente nada no jogo. Um jogo muito apagado, tanto do Bruno Henrique quanto do Michael. As alterações do Flamengo foi o que salvaram o time no segundo tempo, porque o time deu uma melhorada bastante depois que começou a entrar o pessoal do banco. E também eu queria dar uma menção, desculpa, uma menção honrosa pro João Victor, que diferente do Bruno Henrique, o Michael foi ótimo no jogo. Zagueiro da base, joga muita bola, o menino. E teve personalidade no jogo. Jogou muito bem desde o primeiro minuto. Surpreendeu muito bem positivamente e foi seguro na defesa ao lado do Danilo, que é outro zagueirão também. Mas bom, vamos chegar aqui. O primeiro tempo o Flamengo dominou, mas não chegava, não finalizava, não fazia gol. Então tipo, foi um domínio aquele arame liso. Aquele domínio que você tem a posse de bola, você finaliza, mas você finaliza mal. E você não consegue ter o capricho para fazer o gol. O Flamengo foi assim no primeiro tempo, não jogou legal. E o primeiro tempo não tem mesmo de o que falar, foi muito apagado. Assim como o segundo tempo também. O Flamengo chegava e quando chegava na frente do gol para finalizar, finalizava mal. Mas bom, vamos lá. O segundo tempo, a gente nem tem muito o que falar sobre o jogo, nem tem muito lance para mostrar. Mas o Flamengo no segundo tempo, a primeira mexida foi sair o Michael e entrar o Juninho, como eu falei. O Michael pra mim é o pior em campo. O Michael não jogou legal hoje. Eu não sei o que acontece com o Michael. Ele tem isso desde a outra vez que ele veio pro Flamengo. Que ele dribla e não finaliza. Ele é um jogador que ele parece que tem medo de chutar a bola. E hoje, como eu falei, ele não fez nenhum dos dois. Ele não driblou, ele não finalizou e ele não conseguiu agregar pro time. Foi uma das piores partidas dele desde que ele voltou pro Flamengo. Mas ele também não vem fazendo partidas boas. Então foi uma partida mais da mesma. O Michel não foi legal. Não tentou pouca coisa. O que tentou não conseguiu. E não foi bem no jogo. Não foi. O Michel foi mal demais hoje. O Bruno Henrique foi mal demais. Mas tá aqui. Primeira substituição do Flamengo aos 13 minutos do segundo tempo. Saiu o Michel e entra o Juninho, que melhorou o jogo. Diferente do Michel, o Juninho melhorou o jogo. Deu outra pegada pro time também. O time deu uma melhorada bastante com o Juninho. Mas como eu falei, falta capricho. O time do Flamengo falta capricho lá na frente. O time chega, consegue jogar, mas chega na frente do gol e falha. E falha. Todo jogo do Flamengo, você pode ver, são 15 finalizações, 8 finalizações, 9 finalizações do gol e nenhum gol. Não sai o gol. O gol do Flamengo tem que sair sempre no abafa, tem que sempre sair assim. Parece que quando o Flamengo tá sem o Pedro, parece que é um time que não sabe finalizar. É um time que tem muitos jogadores caros, muitos jogadores bons, qualificados, mas não consegue finalizar. É aí, eu não sei o que é isso, eu não sei o que o Flamengo tem. Mas bom, vamos lá.
primeira substituição foi essa. Saiu o Michael, entra o Juninho. E a segunda substituição foi uma substituição tripla, no caso. O Flamengo colocou no jogo o Cebolinha, o Gerson e o Matheus Gonçalves no lugar do Luiz Araújo, o Everton Araújo e o Bruno Henrique. Everton Araújo hoje também foi mal, mas tudo bem, é um menino da base. Não dá pra gente tirar hoje como conclusão também, até porque ele vinha jogando os outros jogos bem quando ele estava entrando. Então eu não vou pôr a culpa hoje no menino, porque eu achei que o Flamengo falhou bem mais no ataque do que no meio campo para trás. Então eu não vou culpar ele por nada no jogo. Também não vou culpar nem o Bruno Henrique nem o Michael, só jogaram abaixo. Hoje foram os três piores em campo, foram os três. O Everton Araújo e o Bruno Henrique foram, junto com o Michael, foram os três piores em campo. Mas bom, o Flamengo fez essas três substituições aqui e depois disso o Flamengo deu uma melhorada no jogo de novo. Começou a tentar criar, começou a finalizar mais. O Cebolinha chegou, tentou algumas coisinhas ali, nada também fora do normal. Mas o time do Flamengo foi pra cima. O time do Flamengo, por mais que não estivesse ganhando, e por mais que não fosse aquele jogo que você olhava e falava, vai ser uma goleada, o time do Flamengo era quem jogava bola. O time do Flamengo, quem ficava com a bola, quem dava as ações do jogo, mas não conseguia chegar no gol. Depois dessas três substituições aqui, o Flamengo conseguiu melhorar. Aí a última substituição do Flamengo, saiu o Plata e entra o Joshua. Joshua é esse que foi o dono da noite. Foi o jogador que, apesar de ter entrado e ter passado poucos minutos em campo, eu acho que foi o melhor jogador em campo. Então, tirando ele, eu acho que dá pra gente entrar no mérito do João Vitor também. Zagueiraço, jogou muito bem o jogo. Personalidade ele tem, o menino tem muita personalidade e jogou demais. O Joshua entrou aqui no lugar do Plata aos 33 minutos e um pouco tempo depois disso ele fez um gol. Ele fez o gol no rebote, a bola foi jogada para dentro da área, o Juninho cabeceou, o goleiro fez uma defesaça, mas a bola sobrou nos pés do Joshua, que empurrou a bola para dentro. Gol do Flamengo, gol da vitória, o gol do 1-0, o Juninho ainda fez um gol, mas estava impedido. O time do Flamengo jogou assim. É aquilo que eu falei, o time do Flamengo, na minha opinião, estava abaixo, mas chegava e com os mesmos problemas de sempre. Eu não sei porquê, mas o Flamengo não consegue chegar. Quando o Flamengo não tem o Pedro, né? O Flamengo não consegue fazer gols. Parece que é algum problema que dá em todo mundo do time. Parece que ninguém sabe finalizar. Não sei, alguma coisa acontece nas pernas dos jogadores. Mas hoje foi assim. O Flamengo não conseguia finalizar com tanto perigo assim. Criou algumas chances, mas não tão claras. Aí chegou o Joshua e fez o gol e decidiu a partida. Destaque para ele da partida, também menção honrosa para o João Victor, que jogou demais. E no geral é isso. O time do Flamengo hoje foi bem dentro de algumas partes. Estava também todo mexido o time. Tem a questão do entrosamento. Às vezes a pessoa pode falar, mas esse time não está acostumado a jogar sempre junto. Tudo bem, dá para relevar isso. Mas o que não dá para relevar é a quantidade de gols que o Flamengo perde, ou que não consegue fazer. O Flamengo chega na frente, cria, mas quando é para finalizar, é para dar o último toque, falta capricho. Seja na finalização ou seja no último passe, o time do Flamengo sempre falta aquele quase. Fica sempre no 99 e nunca faz o 100% de tudo. Bom, mas é isso. Pelo menos o Flamengo conseguiu a vitória. Agora é focar nos próximos jogos, que a tabela agora está um pouquinho complicada. Esse calendário agora arrochou um pouco. O Flamengo vai ter que reverter aí essa tabela na Libertadores. Vai ter que jogar também pelo Brasileiro. É isso. Tem o Cruzeiro também pela frente aí, então é isso. Vamos focar agora no próximo jogo. O Flamengo venceu com o gol do Joshua. Quase que não vencia, e o empate aqui seria ótimo pro Botafogo, apesar de lá no Maracanã provavelmente o Flamengo pôr alguns titulares, aí a situação ficava um pouco melhor. Mas no geral é isso. O Flamengo chegou, mas quando chega no ataque, falta capricho, falta aquele pouquinho, não tem aquele jogador diferenciado. O Flamengo tem jogadores que finalizam, mas ou finalizam errado, ou finalizam mal, ou preferem tocar, como no caso do Michael, ele prefere driblar, mas hoje não foi. Hoje o Michael não foi pro jogo. O Bruno Henrique também não dá pra falar só do Michael também, eu tô pegando um pouco no pé até do Michael, mas o Bruno Henrique também hoje não jogou nada. Na verdade o Bruno Henrique já vem há uns 3 a 4 jogos que ele não vem desempenhando futebol aceitável, né? O Bruno Henrique vem jogando um futebol bem pobre, porque ele pode mostrar realmente, porque a gente sabe que o Bruno Henrique é um jogadoraço. O Bruno Henrique, quando ele tá numa fase boa, quando ele quer jogar aquele jogo, a gente sabe que ele destrói.
É assim contra vários times, foi assim em vários jogos. Tanto que o cara tem um apelido de rei dos clássicos, mas hoje não tava legal. Mas no geral é isso. Flamengo reserva, Flamengo mesclado, foi lá, venceu o jogo. É isso. Estamos em vantagem na Copa do Brasil agora. Agora é focar no Brasileiro e na Libertadores. Tentar dar um respiro agora também com essa vitória. Que aí a gente já vem pro Maracanã um pouco mais tranquilo. Apesar de no Maracanã não deixar de jogar. Não pode se abster de jogar. Mas pelo menos uma vitória boa. Uma vitória que dá aquele alívio. E é isso. Antes isso do que nada, né? Gol do Joshua, herói da noite. Menção honrosa pro João Vitor. E é isso. O time do Flamengo em muitas partes não foi legal. Mas pelo menos vencemos, né? Discorda de alguma coisa? Deixa aí embaixo, comenta aí, vamos criar uma discussão saudável. Qualquer coisa, se gostou do vídeo, compartilha aí para algum amigo, manda aí o vídeo para algum amigo, se inscreve no canal também, deixa o like. E valeu!